Hoje, irmãos, nós damos continuidade à série de mensagens que nós já estamos desenvolvendo aí nos últimos domingos. Essa é a quinta mensagem dessa série, de 7. E o tema é: quem é você? A igreja sobre a ótica de Cristo. A intenção é que possamos refletir sobre a nossa postura como igreja de Deus, como igreja de Cristo, sobre como estamos nos portando, a nossa missão, o nosso caráter, a nossa vida espiritual, como é que Cristo nos enxerga. Então, tentarmos tirar de foco as nossas expectativas daquilo que nós acreditamos ser bom, ser correto, ser justo, e trocarmos, invertermos isso e podermos, através dessas cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor, entendermos qual é, de fato, a expectativa de Cristo para a sua igreja. Este é o nosso objetivo. E eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, no capítulo 3. E esse domingo é o capítulo 3 de verdade, irmãos. Não é o capítulo 3 igual da semana passada que eu falei. Alguns irmãos chamaram a minha atenção, falando: pastor, mas você falou capítulo 3, era o capítulo 2. E é verdade, era o capítulo 2, né? Mas hoje é o capítulo 3 de verdade. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a cidade de Sardes era uma cidade que, nos tempos de João, nos tempos em que a carta realmente foi escrita, que Jesus revelou essas palavras ao apóstolo João, essa igreja ela estava sob determinada obscuridade. Ela não era uma cidade, na verdade, muito relevante no contexto da Ásia Menor. Mas, entretanto, ela havia sido uma cidade muito forte. Ela havia tido uma grande relevância no cenário econômico, principalmente no tempo em que o Império Persa estava no comando daquela área. Aquela área, nos tempos de João, estava debaixo do governo do Império Romano. O Império havia mudado, e com a mudança do Império, então também a centralidade econômica foi sendo mudada. Houve uma mudança no mapa político e econômico daquela região. E então a cidade de Sardes acabou se tornando uma cidade pouco relevante no cenário econômico daquela região. No entanto, irmãos, ali ainda passavam estradas romanas, e grandes estradas romanas, que faziam com que muitos peregrinos, muitas pessoas tivessem a necessidade de passar naquela cidade. Era um centro econômico também de muita relevância, principalmente na área da indústria da lã e da tinturaria. Né? Então eles produziam muita lã. Apesar de não ser muito significante no cenário econômico geral,
essas indústrias de lã e de tinturaria, elas geravam determinadas condições financeiras aos habitantes daquela cidade, que eram conhecidos como um povo que gostava de viver e que de fato viviam de uma forma muito luxuosa e muito dissoluta ao mesmo tempo. Quando você tem muitas pessoas passando pela cidade, que a cidade é uma rota, né, de comerciantes, isso também faz com que essa cidade seja muito influenciada. E todo esse luxo em que as pessoas viviam e influenciadas por essas rotas comerciais, faziam com que a cidade se tornasse também uma cidade muito dissoluta e pecaminosa. Era uma cidade que gostava, então, do luxo, mas que se entregava muito facilmente à perversidade, à maldade, aos pecados da carne, como alguns gostam de colocar, porque ali, principalmente o sexo fácil e a propagação dos cultos com referências a sexo, faziam muito sucesso. Havia um templo ali, o templo da deusa Cibele, né, onde existia também a prática do culto voltado para o sexo, né? E também era uma cidade que cultuava muito o imperador. Apesar de tudo isso, apesar de nós sabermos isso, e apesar de nós observarmos a carta, e a carta não fazer menção nenhuma sobre questões de perseguição e outras coisas, nós precisamos levar em consideração, quando lemos essa carta, não apenas aquilo que a carta diz de imediato, mas precisamos levar em consideração também aquilo que a carta não diz, para podermos entender o que o apóstolo João está chamando esses irmãos à reflexão. A carta não fala, por exemplo, a respeito de hostilidade por parte dos judeus. Diferente das outras cartas que nós estudamos até agora, Sardes não tinha uma perseguição, de fato, uma hostilidade por parte da comunidade judaica dessa cidade. As outras cidades sofriam muito com relação à hostilidade dos judeus. Também a carta não fala a respeito de uma perseguição pública. Não fala que existia uma política de perseguição aos cristãos, como existiam políticas de perseguição a cristãos em outras cidades, principalmente em Roma e nos arredores de Roma, onde muitos irmãos sofriam brutalmente a perseguição, aonde eles eram muitas vezes roubados, espoliados dos seus bens, mas aqui não. A cidade de Sardes aparentemente vivia uma determinada paz. Também a carta não fala a respeito de dificuldades com ensinamentos heréticos, né? Você observa nas outras cartas que Jesus reclama muito e recorrentemente a respeito de heresias que são plantadas dentro da igreja, ensinamentos que são contrários às Escrituras e que ofendiam o caráter santo de Deus e ofendiam a própria grandeza de Deus. E Cristo então se levanta como principal opositor a esses ensinamentos. Mas na carta de Sardes não existe isso. Parece que o ensino ali é tranquilo, é saudável. Mas ele apresenta o principal problema daquela igreja. E o principal problema era uma apatia espiritual. A igreja, ela estava apática, a igreja estava morna, a igreja estava sem vigor, sem vitalidade espiritual. Parece que essa apatia espiritual era resultado de uma despreocupação, sabe, do amor ao luxo, que caracterizava de fato esse ambiente secular. É uma despreocupação com a perseguição. Olha, nós estamos bem, nós não estamos sofrendo perseguição como as outras igrejas estão sofrendo. O Senhor está nos abençoando.
né? Então existia essa despreocupação que gerava essa apatia. E ao mesmo tempo, o luxo que era divulgado na sociedade, que era uma necessidade da população em si, também fazia com que aqueles irmãos acabassem apáticos espiritualmente. É interessante que eu tenho uma amiga, e ela foi durante alguns anos missionária na China. E a China é um ambiente onde a igreja cristã, ela tem determinada liberdade. Por que determinada? Porque justamente essa liberdade é determinada pela política. E eles dizem, vocês podem ir até aqui. Eles impõem limites para a expressão religiosa cristã. Então existe a igreja do Estado. E a igreja do Estado é uma igreja que o Estado ele comanda a igreja. Ele dá o norte para essa igreja. Ele cria os objetivos para essa igreja. Então é uma igreja que é comandada pelo Estado. Mas ao mesmo tempo existe a igreja subterrânea. Aquela igreja que é a igreja que não vai se adequar a esse limite imposto pelo Estado. É uma igreja que ela é contraventora, né? Porque ela vai contra a lei. Ela vai contra a lei. E essa igreja, ela é extremamente perseguida. Extremamente perseguida. Se você for um líder ou um membro de uma igreja dessa, você vai ser perseguido, você pode ser preso, e muitas vezes você é morto. Se você é estrangeiro, você vai ser deportado e você nunca mais vai poder colocar os seus pés na China. E ela então foi ser missionária justamente no meio dessa igreja, né? Dessa igreja subterrânea. E eles cantam sem fazer som, né? Porque não podem ser ouvidos pelos vizinhos, porque senão eles são denunciados, e é uma pressão constante sobre eles. Entretanto, a igreja chinesa, essa igreja subterrânea, ela cresce 500% anualmente. 500% anualmente essa igreja tem crescido. E certa vez ela estava em um ambiente, eles estavam sendo muito perseguidos, um esconderijo, e ela estava então ali ministrando algumas matérias para aqueles irmãos, e ela então disse assim, eu gostaria de orar por vocês. E ela falou pro líder, eu quero orar por vocês para que o Senhor possa aliviar essa perseguição sobre a vida de vocês. Vocês sofrem muito. Então o líder tomou a frente e falou assim, irmã, não ore por nós. Não nesse sentido. Não ore por nós porque nós não queremos nos tornar como os ocidentais. Nós não queremos nos tornar apáticos espiritualmente como os ocidentais. Não. Nós queremos manter esse vigor espiritual, mesmo diante da perseguição. E é justamente isso que parece que o Senhor tem questionado. Olha, a ausência de toda a perseguição, ou essa tranquilidade em que vocês estão vivendo, também gerou determinada apatia espiritual. Está tudo dando certo, está tudo indo bem. E geralmente é assim nas nossas vidas. Quando nós passamos por problemas, nós buscamos ao Senhor. Nós oramos de madrugada, nós levantamos para orar de madrugada, e isso é quando está muito no auge, né? Aí quando o problema está muito grande, você levanta de madrugada. Quando o probleminha está mais ou menos, você começa a frequentar todos os domingos, né? Assiduamente. Começou a apertar um pouquinho, você vem na escola bíblica. Você fala, não, eu preciso ir na escola bíblica. Não, apertou mais um pouquinho, você fala, Senhor, eu preciso do Senhor, eu vou no culto de quarta-feira, o culto de oração, porque lá o Senhor vai resolver o meu problema, né? Lá o Senhor vai resolver o meu problema. Aí,
quando a coisa aperta e fica feia mesmo, aí você começa, né, com jejum, oração de madrugada, essas coisas, né? Por que é assim? Porque nós, às vezes, somos motivados pelas circunstâncias que nos causam dor a buscar ao Senhor. De fato, nós somos assim. A nossa vida e a nossa espiritualidade muitas vezes é motivada, sim, por causa dessas dores. O que é um erro. O que é um erro, porque a nossa espiritualidade não deve ser motivada por causa das dores, mas deve ser motivada por causa do amor. Não por causa das dores que o mundo causa em nós, mas por causa do amor e da reverência que nós temos por Cristo. Esse, de fato, é o motivo correto. Esse é o motivo real. E o pastor Marco Aurélio Quinho, pastor de Palotina, ele contou uma ilustração que eu achei assim muito legal lá no retiro. Ele falou assim, que os cristãos são mais ou menos assim. Ele sai de casa de carro e ele está procurando uma vaga. E ele precisa muito de uma vaga, porque senão ele vai perder alguma coisa, ele vai perder algum negócio. E ele precisa muito achar uma vaga, então ele começa a orar. Ele começa, Senhor, eu preciso de uma vaga, Senhor. Abre as portas de uma vaga para mim. Eu preciso estacionar o meu carro, né? E aí ele começa a falar assim, Senhor, olha, se o Senhor abrir essa vaga para mim, se o Senhor providenciar essa vaga, eu vou começar a ir nos cultos de domingo, Senhor. Eu estou falando sério, hein? Aí não acha, roda. Senhor, olha, o Senhor está achando que eu estou brincando, mas eu vou um pouquinho além. Eu vou começar a ir na escola bíblica. Eu vou, Senhor. Pode abrir, eu faço compromisso com o Senhor aqui que eu vou na escola bíblica. Senhor, nada da vaga, Senhor, olha, deixa eu melhorar a coisa. O Senhor não está entendendo a nossa negociação. Olha, eu vou no culto de quarta-feira, Senhor. Olha, é complicado, o Senhor sabe, mas eu vou lá no culto de quarta-feira, né? Eu vou orar com os irmãos, né? Nada da vaga, Senhor. Olha, Senhor, eu vou abandonar a outra, né? Eu vou abandonar minha amante. Senhor, eu vou abandonar minha amante. É um compromisso que eu faço com o Senhor. Agora aparece a vaga. Senhor, esquece que eu já achei, tá? Pode esquecer a proposta, eu já achei a vaga já está aqui. Esquece tudo que eu combinei com o Senhor. É mais ou menos assim que nós fazemos. Nós vamos orando e fazendo compromissos com o Senhor até que aquilo que nós queremos de fato aconteça. E quando acontece, nós nos esquecemos dos compromissos que nós fizemos com Deus. Nós nos esquecemos, né, daquilo que realmente nós acordamos com o Senhor. Mas Ele não esquece. Ele não esquece. Então o problema principal daquela igreja era uma profunda apatia espiritual. E o Senhor vai começar a ensinar aquela igreja. E Ele começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva. Ao anjo da igreja, ao mensageiro, aquele que realmente vai falar à igreja, e a igreja vai ouvir. Não o pastor que é anjo, e nem alguém na igreja que se porta como um anjo, e nem um anjo místico que fica atrás do palco da igreja. Não. Simplesmente alguém que possa falar a mensagem. Trazer a mensagem. E ele diz: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quem é que tem os 7 Espíritos de Deus? Cristo. O que é, ou o que são esses 7 Espíritos de Deus? Na verdade, é uma figura de linguagem que nos remete à plenitude do Espírito. O número 7, ele sempre tem um significado nas Escrituras de plenitude, de totalidade. Então, quando fala a respeito dos 7 Espíritos de Deus, está falando a respeito da totalidade do Espírito, da plenitude do Espírito. Está falando que Cristo é aquele que tem o Espírito nas suas mãos. Está falando que esse Cristo que tem o Espírito nas suas mãos, que é o dono do Espírito, e que o Espírito faz parte dele, apesar de toda a apatia espiritual da igreja,
apesar de tudo que a igreja vinha sofrendo, por causa dessa mornidão, Cristo era ainda aquele que tinha a vida, porque o Espírito Santo significa vida, é aquele que traz vida para a igreja, é aquele que realmente vivifica os mortos, é aquela visão de Ezequiel, quando ele entra no vale dos ossos secos, e Deus pergunta para ele: Ezequiel, o que você está vendo? E ele diz: eu vejo um monte de ossos secos, Senhor. E ele fala assim: profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos. E então Ezequiel vai profetizar sobre aqueles ossos, e diz que o Espírito vem dos quatro cantos em um vento, e então gera vida naqueles ossos secos, formando ali, de fato, um grande exército. Essa é a visão da igreja. Cada um de nós éramos nada mais, nada menos do que ossos secos, mas um dia o Espírito de Deus soprou sobre nós, trazendo vida, nos vivificando e nos fazendo igreja de Cristo, nos tornando corpo de Cristo, parte, de fato, desse corpo espiritual do próprio Jesus. Mas tudo isso é promovido pelo Espírito. O que ele está dizendo é: olha, eu sou aquele que tem a vida e que pode vivificar tudo que está morto no meio da igreja. Ele continua dizendo, ele também tem as 7 estrelas na mão. Essas 7 estrelas também é uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem que se refere à igreja. 7 estrelas, 7 igrejas, para quem Jesus está escrevendo. Essas 7 estrelas são 7 porque representa a totalidade, a plenitude da igreja. Não é apenas um escrito para aquelas igrejas, mas para a igreja de Cristo em todos os tempos. É uma mensagem totalmente contemporânea. Não é uma mensagem que vai ficar arraigada, presa e associada à igreja de Sardes, lá no primeiro século. Não, ela toma forma e ganha poder para as igrejas, ou para a igreja de Cristo em todos os tempos, inclusive para nós hoje. E diz que essas igrejas, ou essa igreja, está na mão de Cristo. Isso quer dizer que está sendo segura por Cristo. É como Jesus diz lá nos evangelhos, ele fala assim: olha, sou eu que tenho os meus discípulos na mão, e ninguém pode tirá-los de mim. É isso que aqui o texto está dizendo, que a igreja de Cristo está na mão dele, e ninguém pode roubar a igreja dele. Isso faz menção à segurança. A segurança que nós temos em Cristo, a segurança que nós temos em Deus, e a plena confiança de que as nossas vidas, irmãos, estão sendo asseguradas por Ele. Porque Ele conhece os nossos problemas, Ele conhece as nossas dificuldades. Quando Ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, Ele está falando: eu conheço tudo o que você é. Eu conheço as suas lágrimas, eu conheço o seu choro, eu conheço as suas frustrações, eu conheço as suas limitações. Eu conheço de fato quem você é na íntegra. Eu sei aquilo que você pode melhorar, e eu sei aquilo que você realmente conseguiu potencializar nesses últimos tempos. Eu sei o seu potencial, e eu também sei a sua problemática. É isso que está falando de um Jesus que nos segura nas mãos, que tem as nossas vidas nas mãos dele, e que gera segurança total para nós. Porque ninguém, nada pode nos arrebatar da mão de Jesus. Ninguém pode nos tirar da mão de Cristo. É isso que o texto está dizendo. E ele dá continuidade falando: olha, eu conheço as suas obras. Ele fala que as obras daquela igreja, elas tinham fama, ou a própria igreja tinha uma fama de estar viva, mas na verdade ela estava morta. Eu conheço as suas obras. Eu sei que você tem fama de estar viva, mas na verdade você está morta. Os observadores externos, quem olhava a igreja, sabe, de fora, não tinha nada para falar. Parecia que estava tudo correndo bem.
Parecia que estava tudo certo. Os próprios irmãos da igreja não conseguiam fazer uma avaliação correta do seu atual estado. Eles não conseguiam observar a decadência espiritual daquela igreja. Para os outros, para os de fora, para quem observava as obras, as boas obras que aquela igreja promovia na sociedade, essas obras falavam a respeito de vida, falavam a respeito de vitalidade. No entanto, quando Deus olhava para as obras daquela igreja, a única coisa que ele via era a morte e a ausência de espiritualidade. Era essa a visão de Deus a respeito das obras daquela igreja. Este é um quadro de um cristianismo nominal, de um cristianismo onde as pessoas começam simplesmente a confessar parte de uma religião, ser parte de uma religião. Você pergunta, olha, qual é a sua religião? Você fala evangélico, católico, né? Outros falam protestantes, mas quando você procura saber de fato qual é o envolvimento dessas pessoas com a igreja, você vai descobrir que existe um distanciamento. Não existe, na verdade, uma associação da vida daquela pessoa com a igreja. É simplesmente uma confissão nominal de um status religioso. E aqui nós vemos justamente esse quadro. Ou quem aqui nunca ouviu falar assim, olha, qual a sua religião? E a pessoa fala assim, eu sou católico, não praticante. Né? Ou pergunta, qual é a sua religião? Eu sou evangélico, não praticante. Né? Ou fala, eu sou evangélico, mas estou meio desviado. Né? As pessoas, como é estar meio desviado? Eu não entendo como que você pode estar meio desviado. Né? Mas as pessoas elas usam esses termos para poder aliviar a sua consciência a respeito de um compromisso que ela precisa ter, não com uma religião que elas confessam, mas com uma pessoa, que é a pessoa do próprio Cristo. Então, aquelas pessoas da igreja tinham um compromisso com as obras, tinham um compromisso com a estrutura, mas faltava de fato um compromisso com Cristo. Faltava um compromisso com o Salvador. Então, elas estavam ocupadas com as coisas externas, com a atividade religiosa, mas de fato não havia vida em tudo aquilo que elas faziam e nem poder espiritual. Porque apesar do Espírito de Deus de estarem fazendo muitas coisas, tudo aquilo que elas faziam não provinha de uma inspiração do próprio Espírito de Deus. E um grande problema que nós vemos aqui, justamente é essa palavra fama. Né? Ele fala assim, eu sei que você tem fama. Qual é o problema da fama? A fama sempre nos deslumbra, né? Sempre deslumbra o próximo. Porque a fama, na verdade, é aquilo que as pessoas pensam que você é. E não é aquilo que você é de fato. E não é aquilo que Deus quer que você seja. Então, as pessoas famosas, a vida delas são sempre expostas nas revistas, expostas nos filmes, expostas e se tornam, às vezes, modelos que muitas pessoas querem seguir e buscam seguir, mas, de fato, elas nunca olham a pessoa na sua pessoalidade, na sua intimidade, no recôndito do seu lar. Esses momentos mais pessoais nunca são expostos, porque de fato são esses momentos pessoais que dizem quem somos. Não é o momento da frente das câmeras, das luzes, das luzes da ribalta, que realmente ditam quem nós somos. Não! É a nossa pessoalidade, é a nossa intimidade, é o nosso eu quando ninguém está olhando. Isso, de fato, que é significativo para o Senhor.
Naquele tempo, nós vemos que existia uma pressão social muito grande na igreja, uma pressão social por uma vida luxuosa, que fez com que a igreja caísse no comodismo. Nós estamos, vivendo bem, está tudo legal, nós estamos prosperando, como é muito comum dizer hoje, né? Nós estamos prosperando, está tudo bem. Isso é muito comum hoje, você vê nas entrevistas das igrejas midiáticas, você pega, é sempre o mesmo discurso: olha, eu era pobre, eu catava latinha, né? E eu comecei catando latinha, e depois da latinha aí eu comprei um carrinho de mão, aí eu já tinha onde colocar as latinhas. Hoje eu tenho 4 casas, 5 carros, e tem muitos bens, mas e o que mais? Qual, de fato, é a essência espiritual de tudo isso? Legal. Se o que nós possuímos, de fato, eles afirmam uma boa espiritualidade, ou uma espiritualidade saudável, então vamos pegar a gente que está aí, que tem muito mais dinheiro. Vamos pegar, né, Bill Gates, né? Vamos pegar aí o Sultão de Brunei. São aí os homens que hoje estão no topo da lista. Tem lá o mexicano, que é dono das empresas de telecomunicação, que hoje é o mais rico do mundo, né? E aí? Esses homens, porque tem muito, quer dizer então que Deus está abençoando, e quer dizer que então eles têm uma vida espiritual saudável? Não, nunca nas Escrituras foi mencionado que aquilo que eu possuo reflete de fato o que eu sou, e reflete de fato a profundidade espiritual que eu vivo. Não, o grande problema é que essa vida luxuosa fez com que eles perdessem o sentimento de dependência de Deus. O sentimento de que eles dependem exclusivamente do Senhor. É muito interessante o discurso das pessoas que falam: olha, eu catava latinha, hoje eu tenho 5 casas, 3 carros e tá tudo bem. Tá, mas como é que você conseguiu? Meu filho, eu participei, eu fui, perseverante, eu participei das 5 sextas-feiras fortes, eu participei, dos cultos de descarrego e tomei o banho da arruda, e eu, peguei e fiz também as vigílias da prosperidade. Qual é o problema disso? Tem muito eu aí. Nessas frases tem muito eu. Eu fiz, eu fui atrás, eu conquistei. Ninguém faz, ninguém conquista, ninguém chega em algum lugar se não for pela graça de Deus. Quando nós ganhamos alguma coisa, fazemos alguma coisa, recebemos alguma coisa, a primeira coisa que devemos fazer é agradecer a Deus e falar: Senhor, tudo isso é fruto da Tua graça, tudo isso é fruto, do Teu amor por mim, da Tua misericórdia. Não é uma questão de performance pessoal, não é uma questão do meu vigor, da minha sabedoria, não é uma questão das minhas qualidades pessoais. A igreja não age desse modo, o mundo age desse modo. A igreja sabe e entende que a vida dele, o seu sustento passam pela dependência do Senhor. Eles também perderam de vista a questão da santidade de Deus. A questão da santidade de Deus não é simplesmente deixar de fazer algumas coisas que são socialmente condenáveis, ou fazer outras que são politicamente cristãs aceitas. Não é isso. A santificação, em primeiro lugar, passa da compreensão de todo cristão que ele tem um compromisso com Deus de santificar o próprio nome de Deus. Jesus, ele começa o Pai Nosso quando ele ensina os discípulos a orar, e ele fala: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele inicia com um princípio básico da fé cristã, um princípio básico para a essência de cada um de nós.
cristãos, sabe, a responsabilidade de santificarmos o nome de Deus. E como é que nós santificamos o nome de Deus? Nós permitimos que o caráter de Cristo seja formado em nós. E então nós vamos nos comprometer com Deus em Cristo Jesus para santificá-lo em tudo. Nós vamos santificá-lo em casa, nós vamos santificá-lo no trabalho, nós vamos santificá-lo com a nossa missão de igreja, que é levar o evangelho aos 4 cantos do mundo, e vamos nos comprometer com isso. Esse de fato é a questão da santidade de Deus. Esses irmãos também, eles inverteram missão por assistencialismo. Eles começaram a fazer um bom assistencialismo, mas se esqueceram que, de fato, havia uma missão por trás. Porque assistencialismo por assistencialismo, gente, é simplesmente você fazer o bem. Você fazer o bem e fazer o bem ao próximo, né? Mas o assistencialismo, ele tem muito a ver com a pessoa que faz a assistência, e não tanto com aquele que recebe a assistência. Agora, a missão, ela tem mais a ver com aquele que recebe a assistência do que aquele que vai promover a assistência. Porque, de fato, aquele que promove o assistencialismo, ele acha e fala assim, olha, eu já estou fazendo bem, eu já estou fazendo a minha parte. Sabe? E olha o mundo, ninguém está fazendo nada e eu estou fazendo a minha parte, eu sou bom por causa disso. Aquele que assume a missão de Cristo, ele pensa de outra maneira. Ele fala assim, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais porque eu não estou fazendo nada. Eu preciso fazer mais porque esse mundo é grande demais. Eu preciso fazer mais porque a seara é grande. E eu preciso colocar os meus joelhos no chão e rogar ao Senhor da seara que mandem mais ceifeiros, porque realmente tem muito trabalho. E ele tem aquela noção de que tudo aquilo que ele faz, de que tudo aquilo que ele está promovendo para o bem do próximo, é para a glória de Deus. Então não tem simplesmente a ver com ele, e com benefício para ele, e com status de homem bom para ele. Não tem a ver com ele, tem a ver com o próximo e com Deus. Então esses irmãos se esqueceram disso. Essa semana eu tive a oportunidade de estar na Missão Kaiowá, em Dourados, e depois tive a oportunidade também de ir na tribo Carapó, e ali nós fomos ter uma reunião com o reverendo Benjamin, que é o líder da Missão Kaiowá, e ele é um homem que, irmãos, ele cuida de 11 mil indígenas. 11 mil indígenas passam pelas mãos dele todo mês. E não é simplesmente um cuidado espiritual, ele cuida de tudo. Ele cuida até do dinheiro desses índios. Tamanha é a responsabilidade desse homem. De 12 instituições que iniciaram uma parceria com o governo para apoio aos indígenas, a única que sobreviveu até hoje foi a Missão Kaiowá, por causa da idoneidade, por causa da clareza, por causa da prestação de contas, tudo isso passando pela mão do reverendo Benjamin. Tudo isso por causa da ética, da integridade desse homem. E eu fui conhecer esse homem. E aí você sempre tem expectativas, né? Quando falavam reverendo Benjamin, você vai conhecer, eu esperava, né, o reverendo Benjamin, né, um homem alto, né, forte, né, deve trabalhar aí com os índios. Dali a pouco chega um senhor mais baixo que eu, isso aqui, né, um senhor já de idade, fraquinho, sabe? Eu olhei aquilo e ele pegou na minha mão e ele abriu um sorriso tão grande e ele falou assim: Pastor Sérgio, que prazer te conhecer. Que prazer te conhecer. Eu estava tanto tempo querendo conhecer. Meu olho encheu de lágrima na hora e eu falei assim: não, meu irmão, o prazer é meu em te conhecer. O prazer é meu em conhecer um verdadeiro herói da fé dos meus dias. Porque aqui, na verdade, sou eu que tenho que sentar e o professor da vida cristã é o Senhor.
Porque lidar com o índio já é difícil, lidar com 11 mil é mais ainda, e na força e no vigor que ele tem atualmente, é mais difícil. Mas aquele homem é de uma integridade tremenda, de uma espiritualidade, sabe, revigorante. É fantástico estar com eles. Porque a pessoa que entende a missão, ela entende que ela não está praticando boa obra, ela não está praticando filantropia, ela está praticando obra de justiça. É isso que a Bíblia fala. É obra de justiça. É obra que você não tem como não praticar, porque filantropia você pode não praticar. Boa obra você pode não praticar. Agora, a obra de justiça, como as Escrituras nos expõem, que o cristão deve viver nas obras de justiça, isso são obras que nós não temos como não praticar, porque são obrigatórias, porque se não praticarmos, se tornam obras de injustiça, e não existe injusto no meio do povo de Deus. Não pode haver injustiça. E é justamente disso que esses irmãos se esqueceram. Essa palavra fama, sabe, ela fala muito acerca de como as tendências seculares, elas podem entrar dentro da igreja e tecer um pensamento, tecer um conceito, um princípio dentro da igreja que é muito perverso, é muito mau. Pode ser que entrem conceitos que nos cegam totalmente, como justamente cegaram esses irmãos da igreja de Sardes. Cegam de tal maneira que nós não conseguimos reconhecer no nosso meio um estado de morte espiritual em que estamos vivendo. E nós estamos tão envolvidos com um ativismo, fazendo muitas coisas, promovendo muitas coisas, trabalhando em muitas coisas, e nós estamos trabalhando simplesmente para manter uma estrutura, para manter uma coisa rodando, sabe? Nós estamos simplesmente como engrenagem de uma máquina que precisa ser mantida, e Deus está falando, vida espiritual não é isso, não faz parte simplesmente a preservação da estrutura, vai muito além. Você precisa ter relacionamento profundo com o Senhor, precisa ter relacionamento profundo com Cristo, precisa realmente estar vivendo com Cristo. Nós precisamos entender que necessitamos da graça de Deus. A fama nos torna orgulhosos daquilo que somos, orgulhosos de termos conquistado alguma coisa, de termos feito alguma coisa. Isso nós acabamos tocando na glória de Deus. E lá em Isaías, no capítulo 42, se eu não me engano, ele fala assim, olha, a minha glória eu não divido com ninguém. A glória de Deus é glória de Deus, e que Deus seja glorificado em todos os nossos atos e na nossa vida. A fama, ela gera a necessidade de manter as aparências. Você vê os famosos, né? Os famosos, eles têm uma necessidade tão grande de se manter, né, na mídia. Por quê? Porque eles precisam manter a fama. Então, às vezes, eles fazem coisas, você pensa assim, meu Deus, tudo isso para poder aparecer na mídia, tudo isso para poder simplesmente manter uma fama aparente. E às vezes nós fazemos isso também, simplesmente para manter as nossas aparências, aquela estrutura que nós conquistamos, aquela imagem que nós queremos preservar diante das pessoas. Nós fazemos coisas erradas, que não são íntegras, mentimos simplesmente para manter as aparências diante das pessoas. A fama, ela promove a própria glória. A própria glória, ela não promove a glória de Deus. Ela não tem a ver com a glória de Deus. É claro que nós temos pessoas que ficam famosas porque promovem a glória de Deus. É diferente. Mas a fama, ela não promove a glória de Deus em si. No versículo 2, irmãos, o texto fala assim, esteja atento, fortaleça o que resta, que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Né? Essa esteja atenta, na verdade, é um grande seja vigilante, esteja atento. A cidade de Sardes, ela fica no alto de uma acrópole, no alto de um monte,
E é uma fortaleza inexpugnável. Ninguém nunca conseguiu entrar naquela cidade. Ela nunca havia sido conquistada por um ataque direto. Nunca. Ela nunca foi conquistada por um ataque direto. Mas ela foi conquistada 2 vezes. E as 2 vezes que ela foi conquistada, irmãos, na verdade, porque ela foi tomada de surpresa. Ela não estava vigilante. Aqueles vigias, eles estavam dormindo ou eles estavam distraídos. E então eles não conseguiram defender a sua parte da muralha e eles então acabaram perdendo, né? Perdendo a cidade. A vigilância, irmão, é algo que o próprio Senhor nos recomenda, na verdade nos ordena. Ele fala assim, olha, vigiai e orai, para não cair em tentação. A vigilância é algo que faz parte da vida do cristão. Nós precisamos estar sempre vigilantes. Quando nós vemos a grande cidade de Babilônia, né? A grande cidade de Babilônia era um poder incrível. Aquela cidade, ela conquistou meio mundo e era intransponível. Ela tinha um lago, ou na verdade um rio que circundava os muros e eram muros altíssimos e muito grossos. E depois que você passava o primeiro muro, havia um fosso enorme. E depois desse fosso havia um outro muro maior ainda e mais grosso ainda. E era uma fortaleza que ninguém podia entrar. Mas certo dia, o rei Beltsazar, isso está lá em Daniel, está no capítulo 3 de Daniel, o rei Beltsazar falou assim, olha, eu vou dar uma festa para os meus campeões, eu vou dar uma festa para os meus generais, tragam os melhores utensílios que eu tenho. E aí trouxeram os utensílios de ouro que pertenciam à casa de Deus, quando a Babilônia tomou o templo de Deus em Israel. Ele trouxe tudo o que havia lá dentro, e esses pratos, esses talheres, essa prataria também foi trazida para a Babilônia. Então utilizaram essa prataria, e no meio da festa, que era regada a bebidas e orgias, uma mão apareceu e começou a escrever na parede, e ela escreveu Tekel, Tekel, Mené, Mené, Tekel, Parsim, né? E fala, olha, você foi pesado, você foi medido e foi considerado inapto, e o teu reino foi tirado de ti e passado a outro, né? Mas o rei ficou perplexo com aquilo. Mas como é que alguém pode entrar nessa fortaleza? Enquanto eles passavam aquela semana festejando e não cuidando dos muros, o povo persa, junto com os medos, eles foram até a foz do rio que abastecia a cidade por baixo. Eles desviaram a foz do rio e entraram por baixo da cidade, por onde o rio passava. E então tomaram a cidade naquela mesma noite em que Amão escreveu, e Beltsazar foi morto naquela noite. Irmãos, nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos nos manter apegados a Cristo, para que nós não sejamos enganados e acabemos caindo, sabe, no engano do mundo e no engano do diabo, e esfriando na fé, vivendo uma mornidão, vivendo de fato uma vida espiritual medíocre, abaixo da média, porque medíocre é isso, é abaixo da média. Mas nem tudo estava perdido. Nem tudo estava perdido. O texto vai continuar. Olha, resta aí o que estava para morrer. Ou seja, tem algo ainda de vida. Nem tudo morreu, nem tudo está acabado. Havia um pouquinho de vida que poderia ser reavivada. Aqui é mais ou menos Deus olhando a igreja como se ela fosse uma grande fogueira. E com o tempo o fogo foi diminuindo, e acabou virando apenas cinzas. Mas no meio daquelas cinzas ainda haviam algumas brasas, que se alguém pudesse abanar com muito cuidado, e então colocar novo combustível ali, aquilo poderia ser reavivado. Aquelas brasas poderiam servir para contagiar de novo a igreja, e aquele fogo poderia crescer novamente. É assim, às vezes nós estamos vivendo uma mornidão, às vezes nós estamos vivendo vidas que não louvam ao Senhor, mas nós podemos e devemos contar com irmãos que podem reavivar esse fogo em nós, nos chamar de volta à consciência para estarmos na presença de Deus.
E ele vai falar que as obras que a igreja praticava, elas não eram obras perfeitas, pelo contrário, eram obras imperfeitas. Eram obras que agradavam os olhos humanos e que tiravam muitos elogios, mas diante dos olhos de Deus eram obras condenáveis, porque promoviam simplesmente a fama, não promoviam a espiritualidade. Não eram obras inspiradas pelo Espírito, não eram obras fortalecidas pelo Espírito, eram obras feitas para manter a fama, simplesmente para dizer que estavam fazendo algo. Esse era um grande problema. O versículo 3 diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Ele fala, olha, lembre-se do que você recebeu e arrependa-se. Lembra do que você ouviu dos apóstolos, lembra das mensagens, lembra do evangelho puro, do evangelho simples. Sabe? Lembra da base do evangelho para que haja novamente vida no meio de vocês, vigor espiritual. Se lembrem do amor, se lembrem da santidade, se lembrem da lealdade, se lembrem da fidelidade, se lembrem da humildade, que são, na verdade, características fundamentais do viver cristão. Se lembrem daquele constrangimento. Não é qualquer constrangimento. Não é você ficar constrangido porque alguém está cobrando algo de você, e então você volta a fazer coisas para Deus. Não. Lembra daquele constrangimento da cruz. Lembra do constrangimento que a cruz de Cristo gera em cada um de nós, quando nós olhamos Jesus morto, nu, crucificado, e nós pensamos, foi por mim que ele se deixou crucificar, a morte dele foi para que eu tivesse vida, e tudo aquilo nada mais é do que representação do amor, e esse amor é tão grande que precisa me constranger a amá-lo, me constranger a entregar-me a ele, me constranger, então, a produzir obras realmente de justiça, obras que agradam a Deus, obras inspiradas pelo Espírito, obras que têm a ver com o Evangelho, e não a ver com fama simplesmente. Ele fala, eu virei como um ladrão se você não mudar. Eu virei como um ladrão e vou me posicionar contra você. Isso também pode fazer referência à segunda vinda de Cristo. É assim que a segunda vinda de Cristo, quando ele vier, quando ele voltar, e ele vai voltar, para buscar a sua igreja, é assim que ela é expressada nos evangelhos. Ele vem como um ladrão. Para os crentes, ele não é um ladrão. Para os crentes, ele é só alguém que vem, mas nós não sabemos a hora que vem. Mas para o mundo, ele é um ladrão, porque ele vem e tira do mundo. Ele realmente nos rouba do mundo, nos leva para si. E então a figura de linguagem é para aqueles incrédulos que realmente não têm parte com Cristo. De tal maneira essa mensagem é dura, que ele está dizendo, olha, muitos dos que estão na igreja podem ser considerados incrédulos e pessoas que, quando eu voltar, me verão como um ladrão. Me verão como um ladrão. Mas parece que não é só a respeito da segunda vinda, mas também de um fato histórico, de julgamento pela letargia espiritual daquela igreja, pela frieza daquela igreja. Então Cristo se posicionaria contra aquela igreja, e então aquela igreja seria sim julgada por Cristo. No versículo 4, irmãos, ele diz, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Ele fala, e tem alguns poucos aí. Nem todos foram atingidos por esse esfriamento espiritual na igreja de Sardes. Alguns permaneceram sim fiéis ao Senhor. E essas pessoas não contaminaram as suas vestes. Contaminar as suas vestes tem sempre nas Escrituras uma conotação de se sujar com as práticas mundanas, de contaminar a si próprio com a cultura mundana e pagã que nos rodeia.
Ele está falando, olha, são poucos que tem na igreja que não deram vazão ao mundanismo. Ou seja, o mundo e as práticas mundanas estavam entrando dentro da igreja. Hoje a igreja vive a mesma realidade, onde as portas da igreja estão alargadas para as práticas mundanas, falta de temor, falta de conformidade com o caráter de Cristo, letargia espiritual generalizada, práticas religiosas que simplesmente amenizam a consciência das pessoas e um grande envolvimento com a secularização dos valores. Tudo isso tem entrado dentro da igreja e tem formado. Mas aqueles que não contaminaram as suas vestes, esses têm a promessa de que andarão de branco com o Senhor. Andar de branco é andar na pureza, é andar santificado pelo Senhor, é andar na presença de Deus sem ter nada que o condene. Esses aí vão andar com o Senhor. Esses precisam, na verdade, precisa ser você, precisa ser eu, que vamos andar juntos com o Senhor, em glória, vestidos de branco, não necessariamente, eu não sei se vamos estar vestidos de branco literalmente, mas isso é uma questão de pureza, estaremos sempre andando em pureza na presença do Senhor. E ele fala no versículo 5, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Ele fala assim, olha, o vencedor, aquele que chega, aquele que um dia estará comigo, todos eles estarão vestidos de branco, e nós cantaremos um novo cântico de exaltação ao Senhor. E aí é toda a igreja, não é simplesmente a Igreja Evangélica Livre Esperança, não é simplesmente a igreja de Cascavel, não é simplesmente a igreja do Brasil, são todas as igrejas de todas as etnias, de todos os tempos, que estarão na presença do Senhor e cantarão um novo cântico de louvor a Deus e de graças a Deus, porque reconhecem que a salvação vem do Senhor, que a salvação depende do Senhor, e eles estarão em perfeita harmonia e pureza e santidade, e nada agora pode condená-los, porque agora eles são realmente do Senhor e vivem uma novidade de vida numa realidade glorificada, onde não há mais choro, onde não há mais pecado, não, vivem uma nova realidade. E ele fala, essas pessoas, eu estou falando dessas pessoas, que andam de branco, essas pessoas, o nome delas não é apagado do livro da vida. Ele fala, eu não apago. Ele está falando, elas são minhas. Porque elas fazem parte das 7 estrelas que eu seguro na minha mão e ninguém tira da minha mão. E o nome delas está escrito no livro e eu não apago o nome delas do livro. Ele não está falando que apagou o nome das outras pessoas. Ele está falando que aquelas pessoas que não se conformam com o Evangelho nunca tiveram seus nomes escritos. Essa é a grande realidade. Nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Porque o nome que vai no livro da vida é o nome dos salvos, daqueles que realmente foram resgatados pela graça de Deus e que estão sendo santificados por Deus. É a visão do trigo e do joio. Na igreja existe o trigo e existe o joio, mas Deus sabe quem lhe pertence. E ele fala, esses eu reconheço, eu sei quem são, e eu reconheço diante do Pai, eu dou testemunho deles diante do Pai, eu afirmo para o Pai, afirmo para os anjos, que eles me pertencem, porque eu sou o advogado deles. É um reconhecimento diante de um tribunal, é como se Deus fosse o juiz, é como se o diabo fosse o promotor, e quando vem a condenação sobre cada um de nós, Cristo se levanta no tribunal e fala, não, esse me pertence, não, esse creu em mim, não, esse não há mais condenação para ele, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, diz as Escrituras. Irmãos, qual a promessa melhor e maior que nós podemos querer e ter de um Deus que olha
para cada um de nós, vendo as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas conhecendo também o nosso coração. E diz: o seu nome está escrito, e eu reconheço você diante de Deus e dos anjos. Não existe prazer maior do que esse para um cristão, do próprio Deus nos escolher e nos reconhecer. Isso é maravilhoso. E a Bíblia termina: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não vale a pena viver uma espiritualidade morna. Não vale a pena viver uma frieza espiritual. Pelo contrário, vamos viver uma fé vibrante, alegre, dinâmica e que agrada ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos, ó Pai, ao Senhor, por tudo o que o Senhor é, pela Tua santidade, a Tua bondade, pelo Teu chamado eficaz, pela graça demonstrada a cada um de nós, pela Tua bondade, Senhor, em cuidar de cada detalhe, por nós sabermos que nós estamos nas Tuas mãos e que pertencemos ao Senhor, e que o Senhor nos guarda, o Senhor nos cuida, o Senhor tem zelo por nós, e que nada, nem ninguém pode nos arrebatar das Tuas mãos, Senhor, porque pertencemos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Então somente nos sonda, como diz o salmista, e nos conhece, vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno, Jesus, para a glória do Teu nome. Amém.